Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Deus revela o que acontecerá no fim e o porquê da rejeição de Israel. Vamos procurar entender isto e eu quero focalizar o capítulo de Isaías 29. É considerado por alguns o Apocalipse de Isaías. E ele começa falando do que vai acontecer no Armagedon, quando Israel será cercado por exércitos estrangeiros que estarão cercando Israel para matar, destruir, devorar. E o Senhor diz aqui em Isaías, no 29, o versículo 3, por exemplo, que Ele, Deus, é quem fará isto acontecer. Eu acamparei ao derredor de ti, Israel, e com baluartes te cercarei, levantarei trincheiras contra ti. Então, lançada por terra, do chão falarás, e do pó sairá afogada a tua voz. Subirá da terra como a de um fantasma, a tua voz, como um cochicho. E a multidão dos teus inimigos estará pensando que estará vencendo, mas isso será de repente, num instante. Eu vou agir, o Senhor dos Exércitos. Nós entendemos por outras passagens da Bíblia que isso se refere à volta de Jesus. Vai ser assim, no abrir e fechar de olhos, virá e destruirá todos os exércitos humanos aqui na terra. Será de repente como o faminto que sonha que está a comer, mas acordado se sente vazio. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Tremendo isso. No fim, a segunda vinda de Cristo será para destruição e salvação dos pouquinhos judeus que sobrarem no final. Porém, a ênfase aqui é o seguinte: isso será lá no fim. Ainda não aconteceu. Hoje, nós estamos relativamente próximos disso acontecer, pode ser daqui a 7 anos. Esse acontecimento pode se dar daqui a 7 anos. Se o arrebatamento acontecer agora, daqui a 7 anos, ao final da grande tribulação, a volta de Jesus virá para destruir todos os exércitos dos homens. Vai ser uma destruição geral no mundo. Isso pode acontecer daqui a 7 anos, desde que o arrebatamento aconteça por agora. Mas este capítulo 59 ou 29 de Isaías é muito interessante. E ele continua: tudo isso vai acontecer por causa da cegueira espiritual de Israel. E então, o livro de Isaías foi escrito aproximadamente há 700 anos antes de Cristo. Nós já estamos 2000 anos depois. Então 2700 anos aproximadamente se passaram, e então essa profecia se cumpriu. O Senhor derramou sobre vós um sono profundo. Israel, desde então, está numa cegueira espiritual total. Toda visão já se tornou como as palavras de um livro selado. As pessoas não conseguem entender. Os judeus não entendem, são cegos espiritualmente. E o Senhor diz, versículo 13: visto que este povo se aproxima de mim, Israel, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Isso é religião. Ou seja, o judaísmo, hoje a religião judaica é vazia do Espírito da lei, e consiste em rituais, mandamentos e coisas que maquinalmente
se faz, se aprende e se obedece sem saber o valor espiritual daquilo. Uma vez eu conversei com um colega judeu e ele me contou que a família dele era bem rigorosa nas tradições, e eu perguntei a ele um pouco sobre aquelas festas. Ele explicou sobre a Páscoa, as outras festas que eles comemoram. Eles são rigorosos em comemorar as festas, e eu perguntei, mas e com relação aos pecados, como vocês tratam os pecados, já que não tem altar, sacrifício? Não, isso não tem realmente. E eu perguntei, mas que adiantam as tradições de vocês se não há perdão para os pecados? O que você vai fazer diante de Deus com seus pecados? Ele falou, não sei. A resposta dele, não sei. Eu sigo a religião porque eu sigo a religião. Todos aqueles trâmites da religião, todos aqueles rituais da religião judaica ele seguia, mas não sabia a razão. E eu perguntei, e os seus pecados? E diante de Deus, quando você comparecer para juízo, como será? Não sei. Eu nem sei se existe Deus. Foi mais ou menos a resposta dele para mim, mas era rigoroso. Então, o pleno cumprimento de Isaías 29, versículo 13, a religião judaica é mecânica, maquinal, só ritualística, vazia de Deus, de um povo cego. Mas o problema é que muitas igrejas evangélicas hoje estão da mesma maneira. Pessoas estão indo à igreja sem ter comunhão com Deus, não sabem por que estão fazendo aquilo, não leem a Bíblia, não entendem a Bíblia, eles não têm comunhão pessoal com o Espírito de Deus, mas estão acostumados a ir à igreja. São tradicionais, eles vão à igreja por tradição, aprenderam a moral evangélica, estão indo à igreja como os judeus também seguem a religião ritualística deles. E aí? Bem, aí o Senhor continua dizendo, por causa disto, eu vou fazer uma obra maravilhosa. Que coisa linda esse capítulo 29 de Isaías. O Senhor dizendo, eu vou fazer uma obra maravilhosa e um portento que vai envergonhar a sabedoria dos sábios. O apóstolo Paulo explica isso lá no início da primeira carta aos Coríntios. A sabedoria dos sábios fica envergonhada diante do sobrenatural de Deus, o novo nascimento, o poder de Deus, a força do sangue de Jesus em perdoar pecados. E o Senhor diz, essa é a obra que eu vou fazer, uma obra espiritual, vai confundir a sabedoria dos religiosos. E vocês continuam perversos, pensando que o oleiro é igual ao barro. Que vocês entendam isto, porque todo Israel vai sofrer, e estão sofrendo já esses 2.700 anos, porque vai sofrer tudo isto, porque não querem me conhecer, até que sejam arrasados, cercados pelos exércitos do mundo inteiro, e assim, desprezados, arrasados e ali sem esperança nenhuma, lançados por terra, vão clamar a Deus. Outros textos da Bíblia mostram que eles vão se voltar para o Senhor, vão se converter, vão reconhecer aquele a quem traspassaram, e então Jesus voltará tendo misericórdia deles, o remanescente, só um pouquinho, o remanescente que sobrar para salvação, e eles entrarão com Jesus no milênio. Coisa tremenda, a gente precisa entender isto, um resumo da escatologia das últimas coisas, o porquê da rejeição de Israel e o que Deus vai fazer, e no fim, como Deus vai agir, as maravilhas que Deus vai operar. Mas nesse meio, a era da graça é o mistério de Deus através do Espírito Santo, aplicando o sangue de Jesus para a salvação de todo aquele que crê, obra maravilhosa, portentosa,
espantosa, estranha, uma obra que a mente humana não entende o que é a pregação do Evangelho e a salvação que há dentro de uma pessoa, a certeza de morar com Jesus. Isso a cabeça humana não consegue entender, mas quem é nascido de novo vibra, se entrega ao Senhor e alegra o seu coração no Senhor, na expectativa, na esperança da vida eterna. Essa é a obra estranha relatada aqui em Isaías 29, que Deus promete fazer e está fazendo, mas só quem tem aquela experiência profunda e ama o Senhor e se entrega totalmente ao Senhor pode conhecer. Você está nisto ou você está na religião mecânica, igual a dos judeus, repetindo, indo à igreja, repetindo coisas que você aprende, mas sem comunhão com Deus? Como é que você está? Pense bem, oportunidade é só agora.